Fala aí pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre Message Box. O que a gente tinha feito até agora era usar um Message Box só para mostrar alguma mensagem no nosso texto, só que ele é um pouquinho mais completo que isso, tá? Ele pode ter outras opções e é isso que a gente vai ver agora. Aqui nesse template aqui ele tem algumas coisas que a gente pode fazer com o nosso Message Box, por exemplo, nessa primeira parte aqui. Mas o Message Box ele só aparecia, acho que o botão de OK. Então só dá para você clicar OK lá. Só que dá para a gente colocar OK ou cancele, abort, retry, ignore, yes, no, cancel. Então tem todas essas opções de botões que vão aparecer no nosso Message Box. Isso vai retornar para a gente um valor. E aí, algumas opções de ícones aqui, apareceu o ícone de crítico, de pergunta, exclamação, de informação. Aqui, algumas maneiras de botões, padrões, né? Então, a gente vai mexer com isso daqui também. Aqui, essa parte, esses três primeiros aqui. Aqui é o default, né? Que você não pode executar nenhuma outra coisa enquanto você não clicar naquele message box, enquanto não sair daquele message box. Aqui todas as outras coisas do seu computador, elas são... Você tem que esperar você clicar nesse message box para você poder executar alguma outra coisa do seu computador. Isso daqui é que o Message Box ele vem para a janela da frente, não importa em quantas janelas estiverem abertas. Aqui, texto alinhado pela direita. E aqui... Daqui nem sei. Mas isso daqui, muitas vezes vocês não vão usar dessa parte aqui para baixo, tá? Então, só para exemplificar, vamos lá em nossa guia desenvolvedor, Visual Basic. Vou inserir aqui um módulo. Beleza, então sub message box. Beleza. Então, quando a gente abria algum message box, o que acontecia, né? Message box você abre, ele aparece aqui algumas sugestões do que você pode colocar, né? Então, primeiramente vinha a nossa mensagem, né? Então, escolha a opção abaixo. E aí, se você der vírgula, é que vai aparecer as outras coisas, né? Então, aqui se você dá vírgula, ele já aparece alguma daquelas possibilidades que eu falei lá. Só que existem duas maneiras de você fazer. Ou você vem aqui e escolhe, né? Ou então você utiliza aqueles números, né? Então, por exemplo, se eu quero que apareça os botões de abort, retry e ignore, eu vou colocar o número 2. Então, 2. E aqui eu vou mexer no título, tá? Então, ver aqui. Message box de escolha, por exemplo. E aí eu posso fechar aqui. Só que o que vai acontecer? Se eu fechar aqui para a linha de baixo, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque agora o meu message box ele me retorna o valor. E quais são esses valores que ele vai retornar para a gente? Tá aqui, ó. Então, ok, o valor que ele vai retornar é 1, cancel 2, abort 3 e assim por diante. Tá? E até o 7. Beleza. Então, eu tenho que atribuir esse message box a um valor. Então, valor igual a esse message box. E depois eu vou fazer um outro message box. A única coisa que ele vai me fazer é mostrar esse valor para mim. Beleza? Então, vamos rodar. Então, apareceu aqui. Escolha, opção abaixo, escrevi errado. Então, abort, retry, ignore. Então, retry é o número 4. Então, vamos ver. Ele apareceu aqui, o número 4, porque o meu message box está me retornando o valor. Tá bom. Mas eu falei que tem outras coisas aqui, por exemplo, os tipos de ícones que vão me aparecer. E aqui é um pouquinho...
É um pouquinho confuso o jeito que ele lê isso, mas, por exemplo, eu vou colocar aqui de pergunta, então é o número 32, né? Como é que eu colocaria? Eu coloco junto com esse outro número. Só que aqui, para eu colocar junto, eu não posso colocar só 2 espaço 32. Isso daqui vai me dar um... Opa. Isso daqui, na hora que eu for rodar, vai me dar um problema. Então, o que eu coloco aqui no meio é OR. Então, ele lê isso daqui para fazer os dois juntos. 2 ou 32. Então, na hora que eu rodar, escolhi a opção abaixo. E aí veio um símbolozinho de interrogação aqui. Então, retry, apareceu 4 de novo. Se eu quiser utilizar um de crítico, que é o número 16, mandar rodar. Apareceu aqui crítico, fez até o barulhinho de crítico. Critical. Número 5. Entendeu? Então, essa é a maneira que a gente vai utilizar isso daqui. E se eu quisesse colocar outra coisa, né? Então, por exemplo... Esse número 256 era eu colocar outro OR aqui. 256. Opa, coloquei 0 em vez de... E mandar rodar. Então, aqui apareceu default button. Qual que tá mais aparente, tá meio que selecionado. Tá o retry aqui do meio. Porque eu coloquei aqui 256, o segundo botão é o botão default, tá? E se eu quisesse colocar o texto, por exemplo, alinhado à direita, vou copiar aqui. Então, or esse outro número. E vocês podem ver também que ele vai aparecendo, né? Então, deixa eu apagar isso daqui, eu vou colocar um OR. E ele aparece aqui, beleza. Então, você não precisa saber os números de cor realmente. Então, qual que eu tinha colocado? Vou colocar esse Application Model, por exemplo. Então, ele vai aparecendo. Se você colocar um OR, ele vai aparecer aqueles outros. Você não precisa saber os números de cor, tá? Então, essa era a parte que eu queria falar sobre Message Box. E é isso, galera. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre Input Box. Certo? Tchau, obrigado.